Salve, salve pessoal, muito boa noite a todos, vocês que me assistem de Manaus, aqui do Amazonas ou de fora do estado. Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa aula semanal de contabilidade pública. Hoje, excepcionalmente, nós estamos iniciando essa aula à noite, são precisamente agora 20 horas e 25 minutos. E nós vamos ficar com vocês aí uns 30, 45 minutos para passar a aula de hoje. Então, agradeço a atenção de todos, espero que vocês gostem dessa aula. E, a propósito, se você está me assistindo pela primeira vez, você está convidado a visitar o site das aulas, que você vai acessar mediante esse QR Code que aparece aí na tela, tá? Através desse QR Code, você então vai direcionar a câmera do seu celular e vai acessar o conteúdo das 30 aulas que eu preparei carinhosamente para você. Juntamente com as 30 aulas, eu tenho os materiais também que você poderá baixar 0800 aí no seu computador, imprima esse material e todas as vezes que você for assistir a aula, se precisar, refaça o exercício quantas vezes você quiser. E é por aí. Para a gente aprender qualquer coisa, uma dica preciosa, pessoal, é repetir. Repetir o máximo possível. As aulas são todas práticas. Quem já me assistiu em outra oportunidade sabe do que eu estou falando. Nós estamos aqui escriturando diversas operações que ocorrem no setor público e, paralelamente a isso, nós estamos elaborando os balanços orçamentário, patrimonial. E aqui eu tenho uma novidade para você. Assim que a gente concluir a 7ª aula, hoje é a 6ª aula, nós então vamos fazer um pequeno encerramento do exercício e eu vou mostrar para você como que se apura o resultado do exercício no setor público, tomando por referência, é claro, todas as contas, todas as operações que nós fizemos até aqui. E aí você vai ter uma noção aproximada, clara, objetiva e simples de como é que as coisas acontecem no setor público. Bacana? Então, acessa aí o site das aulas, acompanhe minhas aulas. Se você perdeu as aulas, não tem problema, você pode, mediante o site, buscar essas aulas e assisti-las quantas vezes você desejar, tá certo? Tudo 0800 para você. O que é que nós temos hoje, pessoal? Nós temos hoje a contabilização do pagamento da despesa governamental. E através desse QR Code, que também está aparecendo aí na tela, você pode direcionar a câmera do seu celular e acessar o material da aula de hoje, que daqui a pouco eu vou conversar com vocês sobre esse material. São 4 páginas, né, simples, que a gente então vai escriturar hoje. Se você não baixou o material, não tem problema, tá? Baixa o material depois, assista novamente às aulas e faça o exercício aula. Tudo bem? Bem, como eu sempre faço, eu quero agradecer primeiramente ao meu querido amigo Elcimar Freitas, de onde nós estamos gerando essas imagens, aqui dos estúdios do Fato Amazônico. Agradeço também ao presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Dr. André Caria, a presidente da nossa Audicom, da Associação dos Ministros e Conselheiros Substitutos do Brasil, doutora Milene, da qual eu faço parte, e também ao Cátedra, lá de Brasília, na pessoa do meu querido amigo, ministro André Luiz. Então, obrigado pela parceria, obrigado pelo apoio e vamos juntos, né? Bem, o que é que eu tenho para vocês hoje? Deixa eu então ir agora aqui para o telão e a gente vai vai passar rapidamente aqui para a nossa dica. Então, toda aula, gente, eu separei uma pequena dica sobre literatura. Na aula passada, eu dei uma dica sobre um livro excelente a respeito de direito público, para quem quer entender os fundamentos do direito público.
eu aprendi muita coisa nesse livro, compartilhei com vocês na última aula. E hoje eu estou trazendo um livro que para mim é muito, muito querido. Comunicação em Prosa Moderna, do Otton Garcia. Esse livro foi editado diversas vezes, nós temos aí a 27ª edição, pela Fundação Getúlio Vargas, e esse livro para mim foi um marco na minha aprendizagem com relação a escrever. Eu tinha extrema dificuldade no passado de escrever, de construir texto, de colocar as ideias no papel, e através desse livro eu calibrei, eu consegui escrever de uma forma simples, clara, sem dificuldade nenhuma de escrever. O que esse livro mostra, pessoal? Ele mostra aí alguns tópicos que eu julgo importantes para vocês. Tá? Se você tem dificuldade de escrever, então consulte aí a Comunicação em Prosa Moderna. Ele te ensina, por exemplo, qual a importância do parágrafo num texto. Olha só, um parágrafo é como se fosse a célula de um texto. E o texto é como se fosse o tecido que é formado por diversas células. Se você conseguir escrever um parágrafo, você desenvolve o teu texto. Além disso, o Otton, ele te ensina, te dá dicas de técnicas para iniciar um parágrafo. São diversas técnicas. E digo, funciona, tá? Técnicas para desenvolver um parágrafo e técnicas também para concluir um parágrafo. Também ele te mostra como é que você consegue obter coerência num texto, construir um texto coerente, como que você obtém unidade num texto, como que você enfatiza determinadas ideias-chave no teu texto. Enfim, a partir desse livro do Otton, você então se apaixona pelo texto, pela atividade de escrever. Quem sabe você não vira aí um escritor, né, e produz aí material futuro para ajudar e compartilhar com outras pessoas. Então, fica a dica de hoje, Comunicação em Prosa Moderna, do Otton Garcia, Fundação Getúlio Vargas. Você pode obter pela Amazon e outros sites aí que você pode obter esse material. E olha, faça a Comunicação em Prosa Moderna como o teu livro de cabeceira, tá bom? Então, é isso, fica a dica de hoje. O que mais que nós temos hoje? Bem, como eu sempre faço, no setor público, pessoal, nós temos 3 situações. E uma delas nós vamos apresentar hoje para vocês na prática. Então eu tenho dito que existem situações no setor público que vão disparar lançamentos contábeis de natureza orçamentária e de natureza patrimonial, que é o caso de hoje. Então, todas as vezes que a administração pública ela faz um pagamento a um fornecedor, esse pagamento, ao ser registrado pela contabilidade pública, vai disparar lançamentos contábeis no balanço orçamentário e no balanço patrimonial. Então eu tenho essa situação que nós vamos ver hoje na prática, ok? Fora isso aqui, o que eu tenho mais para você? Bem, antes de iniciar uma pequena revisão, então todas as aulas eu faço uma revisão da aula anterior, eu queria apenas que você me acompanhasse agora na nossa apostila. Qual o material da aula de hoje? Acompanha comigo aí no telão, pessoal. Módulo 1, aula 6, contabilizando o pagamento da despesa orçamentária, 2.000 unidades monetárias. De onde é que veio esse valor? Já já eu digo para você. Então, página 1, você tem aí. Na sequência, você tem a página 2,
com dois conjuntos de registros contábeis. Perceba que no primeiro conjunto, que trata do registro orçamentário, nós já temos aí a evolução do que nós fizemos nas aulas passadas até aqui. Então, se você perdeu alguma aula passada, para entender de onde vieram esses valores, sugiro, assista às aulas. Não é nada complexo, tudo muito fácil. No tópico 2, nós então temos o valor aí arrecadado. A propósito, essa informação ela se encontra na aula 3, em que nós mostramos como que ocorre a arrecadação no setor público via conta única. Então, vá lá na aula 3, assista e você vai entender direitinho como que houve esse ingresso no setor público. E nós temos uma outra conta aí, fornecedores e contas a pagar a curto prazo. Essa conta aí nasceu na última aula, em que nós tratamos da liquidação da despesa. Então, no momento em que eu liquidei a despesa, eu assumi uma obrigação para com o meu fornecedor. E a contabilidade patrimonial faz o registro correspondente utilizando uma conta chamada fornecedores, que registra a obrigação de pagamento para com quem vendeu o bem ou serviço, o produto para a administração pública. Prosseguindo, nós temos aí a página 3, trago o balanço orçamentário já elaborado até a liquidação da despesa. Isso aqui também você consegue acessar essas aulas e vai entender como é que nós elaboramos esse balanço orçamentário até aqui. O que mais? Nós temos, por fim, o balanço patrimonial, que possui alguns registros que também decorreram de aulas passadas. Então, por isso que é muito importante para que você assista todas as aulas para entender a mecânica, a sistemática da contabilidade no setor público. Bacana? Então, estamos conversados. Nós vamos, então, para a nossa revisão. Acompanhe aí no telão. Vou fazer uma pequena revisão do que ocorreu na aula 5, na liquidação da despesa. Então, vamos lá. Primeiro, nós fizemos um registro de natureza orçamentária. E eu disse para vocês que que a despesa percorria algumas importantes etapas. E a etapa que nós contabilizamos na aula passada foi a liquidação da despesa. E no momento da liquidação, então, nasce a obrigação de pagar e um direito a receber por parte do fornecedor. O que nós fizemos ainda? Nós fizemos alguns lançamentos contábeis. Então, veja que o lançamento 5, que eu estou marcando aqui no telão para você, nasceu da última aula. Nós retiramos parte do valor da despesa empenhada e registramos esse valor na despesa liquidada. E como eu disse na aula passada, isso aqui é muito semelhante àquela corrida do bastão que existe lá no atletismo. Então, o corredor sai, corre uma determinada distância, lá na frente ele passa o seu bastão para um outro corredor e assim sucessivamente até o final da prova. É mais ou menos isso que acontece na contabilidade, aqui na contabilidade pública. Então, essa conta aqui que eu estou marcando novamente já passou o valor para a despesa liquidada. E de onde veio esse valor que ela repassou? Veio daqui, ó, do crédito disponível. Então, as coisas acontecem dessa forma no setor público. São sucessões de etapas. Uma se encontra entrelaçada com a outra. Bacana? O que nós vamos fazer nessa aula? Nós vamos trabalhar com uma conta chamada crédito empenhado liquidado pago. E aí eu encerro o ciclo da minha despesa. Então, a despesa pública começa com a fixação,
depois vem o empenho, depois a liquidação e se finaliza com o pagamento. Agora detalhe, nem toda despesa é paga no final do exercício. E em razão disso, nós temos o conceito de restos a pagar, que é um papo que eu convido a você, que nós vamos ter na próxima aula, um papo muito interessante. E esse tema, restos a pagar, já adianto, é muito restrito na administração pública em termos de informação. Então, é um conceito importantíssimo, mas que pouca abordagem é dada a ele. Então, convido você a entender como que nasce no setor público os restos a pagar processados e os restos a pagar não processados. Então, temos um encontro marcado na próxima aula. Alípio, bacana, então vamos lá, né? Depois disso, na aula passada, nós preenchemos a coluna aqui, ó. Estou marcando para você. Despesas liquidadas. Alípio, de onde é que veio toda essa numeração? Vieram das aulas passadas. Então, isso aqui é uma aula. Isso aqui é outra aula. E isso aqui é outra aula. Então, para você entender como cada coluna dessa foi preenchida, mais uma vez, volta lá nas minhas aulas, com 30, 45 minutos, você vai entender direitinho como que foram sendo formados esses saldos no balanço orçamentário. O que a gente vai fazer hoje, pessoal? Preencher essa última coluna aqui, ou penúltima coluna. Última porque ela está vazia, né? Já que a última mesmo já está preenchida. Aí a gente vai bater um papo sobre como que a gente vai preencher essas lacunas. Bacana? Vamos lá. Bem, isso foi o que nós fizemos na contabilidade orçamentária. E na contabilidade patrimonial, o que aconteceu então, hein? Aconteceu isso aqui, ó. Foi comprado um estoque de resmas de papel que está fixado lá na lei orçamentária, do nossa primeira aula, volta lá, em que havia um limite para que a administração pública comprasse resmas de papel. E aí eu estoquei, quando eu comprei, né, na condição de organismo público, comprei e estoquei. E aí assumi aquela obrigação perante meu fornecedor. Está aqui, ó. Então, a informação de natureza patrimonial, pessoal, ela se desenvolve no contexto do balanço patrimonial. Aqui eu tenho o grupo do ativo e aqui o grupo do passivo. Em outras palavras, ativo circulante e ativo e passivo circulante. Então, de par em par, né? Então, essa foi a informação que nós registramos. E a partir dela, finalizando agora a nossa revisão, nós elaboramos o nosso balanço patrimonial. Olha só aquele estoque, onde é que ele veio parar? Olha só onde foi registrada a obrigação perante fornecedores. Os totais aqui, né? E aí eu fecho o meu balanço patrimonial. Eu tenho 16 mil aqui, menos 6 mil aqui, tenho 10 mil de resultado positivo. Esse 10 mil, se somado aos 6, eu obtenho o total de passivo de 16 mil, e aí eu tenho o meu balanço patrimonial equilibrado. Bacana? Então essa revisão que eu fiz, foi isso que nós fizemos na última aula, e vamos para a aula de hoje, aula 6, tá? Direto ao ponto. Vamos lá. Só um resumo para vocês do que fizemos nas aulas passadas. Veja, na primeira aula, deixa eu só mudar a cor aqui da caneta. Nós, então, fixamos a despesa em 10 mil unidades monetárias. Com base em quê? Com base na nossa lei orçamentária anual hipotética. Depois, na quarta aula, nós empenhamos parte dessa despesa, 8 mil unidades monetárias. Na nossa quinta aula, o que nós fizemos? Liquidamos essa despesa, que foi a aula passada, 6 mil unidades monetárias. E na aula de hoje, nós vamos pagar parte daquilo que a gente liquidou e parte daquilo que a gente já empenhou.
no valor de 2.000 unidades monetárias. Mas, Alipe, isso sempre acontece no setor público. Por que eu não posso empenhar 10.000, liquidar 10.000 e pagar 10.000? Você pode. Tá? Aqui nós estamos simulando uma situação que também ocorre muito no setor público, em que o meu limite de cartão de crédito é 10.000. Sobre esse papo de cartão de crédito, volta lá na aula 1 que você vai entender isso, tá? Direitinho. Desse limite, eu utilizei 8.000, né? Empenhei. Desses 8.000, o meu fornecedor entregou 6.000, ou seja, falta ele entregar 2.000 unidades monetárias para fechar os 8.000 aqui, ó. Ok? E do que ele entregou para mim, e que eu atestei, eu estou pagando para ele apenas 2.000. Então, nós temos uma diferença de valores aqui, ó. 4.000 aqui. Perdão. 2.000 aqui. E 4.000 aqui, ó. O que é isso? Próxima aula. Restos a pagar, processado e não processado. Vou explicar para você como que isso se apresenta na contabilidade pública governamental, tá bom? Basicamente é isso. Então esse é o nosso resumo das aulas passadas e a gente vai para a aula de hoje mesmo, né? Vamos então realizar os lançamentos da aula de hoje. Bem, a Lei 4.320/64 é a nossa Bíblia das finanças públicas no Brasil. Lá no artigo 62, ela faz referência direta ao pagamento da despesa. O que ela diz? O pagamento da despesa só será efetuado quando ordenado após sua regular liquidação. O que isso significa, pessoal? Para eu pagar, eu preciso liquidar. E eu só posso pagar até o montante liquidado. Então, deixa eu simular aqui para você. Lá na fixação eu tinha o empenho sem nenhuma fatia. Perdão, a LOA sem nenhuma fatia. Lá na fixação. Depois disso, nós fomos para o empenho e nós tínhamos já uma fatia. Só que essa fatia era tracejada, era pontilhada, significando que existia uma obrigação do fornecedor, só que essa obrigação não era líquida e certa. E existia um direito da administração pública, só que dependia de uma condição do fornecedor. Muito bem, isso aqui é o empenho. Depois disso, nós fomos para a liquidação, semana passada, e essa fatia se tornou reta, linha reta, tá? Significando que já existe uma obrigação de pagamento da administração pública perante o fornecedor e um direito ao recebimento da contrapartida financeira correspondente por parte desse fornecedor. Isso aqui é liquidação. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer isso aqui, ó. Nós vamos retirar uma fatia do orçamento e entregar para esse fornecedor. É isso que a gente vai fazer aqui, tá? E com base nisso eu encerro o ciclo da despesa executada referente às resmas de papel. Evidentemente que eu posso prosseguir no pagamento, já que eu liquidei um valor maior. Eu posso prosseguir na liquidação, já que eu empenhei também um valor maior. Não há problema. O que eu estou apresentando para você é uma situação que é muito comum no setor público. Então vamos lá. Primeira coisa, eu preciso chamar a nossa amiga, a secretária, Contabilidade Pública Orçamentária, para registrar essa operação no orçamento governamental. Então, está aí, já na nossa apostila, na nossa aula exercício, veja aí, a página 1, contabilizando o pagamento da despesa orçamentária, 2.000 unidades monetárias. O que nós temos mais aí? Deixa eu só mudar a cor aqui. Nós temos, então, os razonetes, a maior parte deles já preenchidos, e nós estamos exatamente aqui, ó, crédito empenhado liquidado a pagar, ou, no bom português, despesa liquidada. No valor de quanto? 6.000.
Então, nesse momento, a administração pública vai então pagar parte desse valor. Quando ela paga parte do valor, está aqui, ó, a contabilidade pública orçamentária, ela faz o registro recorrendo às contas das classes 5 e 6 lá do plano de contas aplicado ao setor público. Com isso, perceba que eu tenho um saldo a pagar. No caso, nós temos aqui 4.000 unidades monetárias. Futuramente, quando esse valor for pago, ele vai migrar para cá. E essa conta aqui vai ser zerada. Muito bem. Alípio, qual é o impacto disso no balanço orçamentário? Deixa eu só tomar uma água aqui. Qual é o impacto disso no balanço orçamentário? Nós temos aí o antes e o depois. A despesa liquidada, toda preenchida conforme eu já mostrei na tela anterior. Agora sim, eu tenho a despesa paga aqui, ó, toda preenchida nessa coluna. Então, todos os pagamentos que a administração pública fizer, ela vai registrar nessa coluna aqui. Todas as liquidações que a administração pública fizer, a contabilidade pública orçamentária vai registrar na coluna H. Todos os empenhos que foram realizados, a contabilidade pública orçamentária vai registrar aí na coluna G. Funciona assim. Essa coluna aqui, a última, já está preenchida. O registro da despesa orçamentária paga não afeta a última coluna, por quê? Ela é um produto da letra F menos a letra G. Então, é isso menos isso. Ó. Aí eu tenho essa situação aqui. Aqui fica menos 1, menos 1.000, né, no caso. E aqui os totais. Então, funciona assim. Dessa forma, eu fecho o meu balanço orçamentário. Alípio, mas... E a informação de natureza patrimonial? Você não disse que isso vai ter um impacto lá no balanço patrimonial? Sim, vou mostrar para vocês agora. Como é que funciona? Olha só, nós tínhamos arrecadado 10.000 unidades monetárias, tá? Aula 3, vai lá na aula 3. E nós tínhamos liquidado 6.000. O que eu vou fazer? Eu vou tirar uma parte desse valor e abater na minha dívida. Consequentemente, o valor da dívida vai cair, assim como o valor depositado na conta única. Então, vai acontecer isso aqui, pessoal. Olha só. É 2.000? É 2.000. Então, a administração pública vai sacar da conta única 2.000. Com isso, ela vai ficar com 8.000 de saldo. E ela vai abater isso na dívida dela. E com isso, ela vai ficar com 4.000 de dívida. Ok? Quando fecha o exercício, isso aqui se transforma em restos a pagar. Tá? Ou seja, como se a administração pública pendurasse a dívida para o ano subsequente. Na verdade, é isso. No bom português, é como se ela pendurasse a dívida. Tá? Fica aí um resíduo passivo para o próximo exercício. Bacana? Então, qual o impacto disso no balanço patrimonial? Então, nós tínhamos 10.000 arrecadado, nós tínhamos a dívida de 6.000, olha o estoque que nós tínhamos. Qual o impacto? O que altera no balanço patrimonial a partir daqueles lançamentos? Preste atenção no que vai acontecer agora. Olha só. Os 2.000 que foram sacados da conta única estão aqui, ó, menos 2.000. E aí o saldo, evidentemente, vai ficar em 8.000. Entendeu aí, né? Bem, eu paguei parte da minha dívida, que era 6.000. Está aqui o pagamento, ó. E o saldo? Está aqui ele, ó, saldo a pagar. E aí eu elaboro novo balanço patrimonial. E o que eu faço? Eu pego esse valor, que é o primeiro saldo, conta única, saldo remanescente, somo ao valor de estoques,
e aí eu fecho aqui o total do ativo, 14 mil unidades monetárias. Entendeu aí, né? Bem, esses 14 mil eu vou subtrair de 4 mil. Aqui nós temos aquela equação contábil, muito famosa. Qual é a equação contábil? Ativo menos passível exigível igual a PL, patrimônio líquido. Então eu pego 14 mil, subtraio do passivo exigível, eu não tenho nada no passivo não circulante, mas eu tenho um valor residual no passivo circulante, que é 4 mil. Então fica 14 mil menos 4 mil, eu encontro o valor de 10 mil. Esses 10 mil, somado ao valor dos 14 mil, dos 4 mil, perdão, eu chego então ao total do passivo, que é 14 mil unidades monetárias. Fácil, 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 fácil. Tá? Então, em síntese, todas as vezes que a administração pública realiza o pagamento, guarda aí, tá? Anota aí. Todas as vezes que a administração pública realiza o pagamento de uma despesa, dois fenômenos acontecem. Primeiro, eu tenho que fazer um registro no orçamento, na contabilidade orçamentária, e através desse registro eu vou preencher a penúltima coluna lá do balanço orçamentário, chamado despesas pagas. E o segundo fenômeno, um fenômeno de natureza patrimonial. O que acontece nesse fenômeno? Reduz o valor do disponível da conta única e reduz também o valor da minha dívida, porque eu paguei. Se por acaso eu pago todo o valor da dívida, não existe mais dívida, ela desaparece, ela é zerada. Mas em compensação, também as minhas disponibilidades vão desaparecer na mesma proporção. Entendeu? Coisa muito simples. Então, são esses os fundamentos, é isso que acontece no setor público todas as vezes que acontece um pagamento. Gente, não esqueça, registro de natureza orçamentária, registro de natureza patrimonial. Bem, eu estou finalizando então a aula de hoje com vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula, aprendido mais um pouquinho sobre contabilidade pública comigo. Eu te convido, a visitar o meu canal aí no YouTube, tá? O QR Code está aí na tela, você pode então acessar o meu canal através desse QR Code. Comente lá, diga se gostou ou se não gostou da aula, pode até sugerir temas para as próximas aulas, que eu vou avaliar e vou fazer todo o esforço do mundo para a gente então colocar também aqui, enriquecer cada vez mais as aulas. E também eu tenho o meu Instagram, que está aparecendo aí, você pode me seguir por lá. No Instagram eu publico todas os links das aulas que vão ser realizadas, dos materiais que são já disponibilizados lá no site das aulas. Então você pode saber com antecipação qual é o tema, qual é a etapa da próxima aula. Bacana? E olha, não deixa de visitar aí o site das aulas, tá? E através dele você pode acessar todas as aulas passadas, assim como os materiais passados, tá bom? Então, eu te encontro aí na próxima aula, que nós vamos falar sobre restos a pagar, processado e não processado, tanto na parte teórica, legislativa, quanto na parte da contabilização dos restos a pagar. Te encontro lá, a gente se encontra na próxima semana. Uma ótima noite a todos, um forte abraço, muitíssimo obrigado.